Ok, agora vamos iniciar a seção 2 do princípio da criação. A energia primária universal, a ação de dar e receber e o fundamento de 4 posições. A energia primária universal. Deus é o criador de toda existência, transcendente de tempo e espaço, eternamente autoexistente e a realidade absoluta. A energia fundamental para Deus existir com essas qualidades se chama a energia primária universal. A energia primária universal é a fonte da energia para manter a existência de toda a criação. A energia fundamental de todas as energias é a energia primária universal. A ação de dar e receber. Quando um sujeito e um objeto de um ser estão desempenhando uma ação de dar e receber, depois de terem estabelecido um relacionamento recíproco entre si, através da energia primária universal, é produzida a energia necessária para manter a existência daquele ser. Essa energia fornece força para a existência, multiplicação e ação. O processo que gera a necessária energia é chamado ação de dar e receber. A energia primária universal é a causa interna, sujeita e força vertical. A ação de dar e receber é o efeito externo, objeto, e a força horizontal. Deus e sua criação do ponto de vista da energia primária universal, a ação de dar e receber. Da ação de dar e receber. Deus, ele contém em si as essencialidades duais que existem para sempre. Através da energia primária universal, essas duas formam um relacionamento mútuo ou recíproco, que se desenvolve em uma eterna ação de dar e receber. Através dessa força de ação de dar e receber, as essencialidades duais de Deus estabelecem uma base recíproca eterna. Isso tem como resultado o fundamento da existência eterna de Deus, no qual o próprio Deus existe para sempre e gera toda a energia para criar toda a criação. Então Deus existe para sempre e gera toda a energia para criar toda a criação. As essencialidades duais que formam toda a criação. Agora vamos analisar a criação. Formam um relacionamento recíproco através da energia primária universal e desempenham uma ação de dar e receber. Ou seja, as essencialidades duais que formam toda a criação, as características duais presentes em toda a criação, formam um relacionamento recíproco através da energia primária universal presente em Deus e desempenham uma ação de dar e receber. Então, através dessa força de ação de dar e receber, as essencialidades duais estabelecem uma base recíproca e produzem o fundamento da existência no ser individual. A força da ação de dar e receber gera, através da base recíproca, gera o fundamento da existência. E depois, sobre esse fundamento, o ser individual pode estar na posição de objeto de Deus e receber toda a força necessária para a sua própria existência. Então, a criação pode estar na posição de objeto de Deus e receber toda a força necessária para a sua própria existência. Então, a ação de dar e receber entre sujeito e objeto. Através da energia primária universal, gera uma base recíproca e assim faz com que o sujeito e o objeto entrem em uma ação de dar e receber. A ação de dar e receber é a força que faz a existência, multiplicação e ação desse indivíduo. Com um átomo, vem existir através da ação de dar e receber entre o próton e um elétron e fazem a ação da fusão. Através da energia primária universal, entra em base recíproca, ação de dar e receber, e assim gera a existência de um átomo. Assim também ocorre com a molécula, a eletricidade, as plantas. A eletricidade é produzida pela ação de dar e receber entre cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas que causam a ação elétrica. Todas as plantas se multiplicam através da ação de dar e receber entre o estame e o pistilo.
Assim também ocorre entre os animais, o reino animal e as plantas, entre abelhas e flores, entre os corpos celestes, o indivíduo, a família, o indivíduo entre mente e corpo, aí atinge a finalidade da sua existência, entre a família, marido e mulher, que constitui o lar, entre a nação, o governo e o povo, e o mundo, a nação, as nações entre si forma o mundo. A consciência, como a ação de dar e receber funciona na consciência. Todas as idades e todos os lugares têm a força da consciência latente no seu interior. Então as pessoas de todas as idades, de todos os lugares têm essa força latente dentro do seu interior, sempre trabalhando para viver pela retidão. Ninguém pode impedir essa força, por mais ruim que essa pessoa for, ela sempre sente a força da consciência agindo nela, impelindo para realizar, impelindo o mal e tentando realizar a retidão, sentindo remorso na consciência. Toda a força vem da ação de dar e receber, a consciência também. A consciência está na posição de objeto para com um certo sujeito. A ação de dar e receber, na base recíproca, é capaz de operar. Então, para que ocorra a ação de dar e receber, deve haver essencialidades duais, um sujeito e um objeto. Para que a energia primária universal possa ser gerada, deve haver um sujeito para a consciência. Mas qual é esse sujeito? Esse sujeito é Deus. Então Deus, como um ser de retidão, entra em ação de dar e receber com a nossa consciência e faz com que o ser humano procure esse caminho de retidão. Então, dentro da consciência do ser humano, é o único relacionamento que Deus pode atuar com o ser humano, dentro da consciência do ser humano decaído, no caso, porque o ser humano original se relaciona diretamente com Deus. A queda e a salvação do ponto de vista da ação de dar e receber. O homem ele foi cortado da ação de dar e receber com Deus. Então se uniu com Satanás em um só corpo através da ação de dar e receber. Então Jesus, ele é o único filho que se uniu com Deus através da perfeita ação de dar e receber. Então a salvação do homem decaído deve se unir com Jesus através da perfeita ação de dar e receber com ele, restaura sua natureza original da criação e pode recuperar a união com Deus através da ação de dar e receber com ele. Então Jesus é chamado mediador para o homem decaído, sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para servir a humanidade com amor e sacrifício, mesmo dando sua vida. Por isso, se nós formos para ele com fé, não pereceremos, mas teremos vida eterna, assim como João 3,16. Um probleminha técnico, mas já estamos voltando. Okay. A queda é a salvação do ponto de vista da ação de dar e receber. Assim, Jesus, como mediador, através do cristianismo, que é uma religião do amor pela qual os homens podem restaurar o circuito vertical de dar e receber com Deus, pelo estabelecimento, através do amor e sacrifício, do circuito horizontal entre homens, centralizando-se em Jesus. Assim como vários versículos apoiam essa ideia, né? Não julguei para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que vos tiverdes medido vos hão de medir. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, qualquer um que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Quem receber um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem receber um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. E qualquer um que tiver dado, ainda que seja um copo d'água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade, vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa.
Ação de dar e receber. No universo, tudo está vivendo um para o outro. Então, a ação de dar e receber é o princípio pelo qual faz com que toda a humanidade funcione através de vivência um para o outro. Terceiro, o fundamento de 4 posições e as 3 finalidades objetivas através da ação de origem, divisão e união. O fundamento de 4 posições, as 3 finalidades objetivas através da origem, divisão e união. Primeiro, a ação de origem, divisão e união. Deus, com suas essencialidades duais, através da energia primária universal. Outro probleminha técnico. Ok. Então Deus, com suas essencialidades duais, através da energia primária universal, gerando a base recíproca. Outro probleminha técnico. Desculpe. Eu entrei no lugar errado. Gera a ação de dar e receber, né? E essa ação de dar e receber gera uma força, que é a força para a multiplicação. Então, Deus se multiplica em suas essencialidades duais em 2 objetos, um sujeito e o outro objeto. Esses 2 parceiros, sujeito e objeto, através da energia primária universal, leva a ter uma ação de dar e receber, uma base recíproca entre a ação de dar e receber, que gera outra energia, outra força para a multiplicação. E mais uma vez, esse sujeito e objeto se multiplica em um terceiro objeto, um corpo unificado. Então se torna um novo objeto para com Deus. Deus sendo a origem, sujeito e objeto sendo a divisão das essencialidades duais de Deus, e o corpo unificado se torna a união. Então daí esta ação de origem, divisão e união. As 3 finalidades objetivas. Existe a origem, sujeito, objeto e a união. Quando entram na ação de dar e receber entre si, centralizando em sujeito de 3 bases objetivas, realizam a finalidade as 3 finalidades objetivas, respectivamente. Então, cada uma das 4 posições, em algum momento, pode estar na posição de sujeito para com 3 parceiros objetos. Como nesse primeiro exemplo, o sujeito é a origem, o sujeito, objeto e a união, no caso, os 3 parceiros objetos. Nesse caso, o sujeito é o primeiro parceiro sujeito, enquanto os objetos são a origem, o objeto e a união. Nesse terceiro exemplo, o sujeito é o objeto, onde a origem, sujeito e a união estão na posição de 3 parceiros objetos. Nesse quarto exemplo, a união está na posição de sujeito, e os 3 parceiros objetos são o sujeito, o objeto e a origem. Então, na ação de dar e receber entre seres humanos e toda a criação, é possível que ocorra essa troca de sujeito. Por exemplo, nesse último exemplo, onde a união está na posição de sujeito, podemos ver como assim, pai e mãe e filho. Esse filho, uma hora, pode estar na posição de sujeito com relação
o pai e a mãe. Como, por exemplo, quando há amor verdadeiro, um filho pede um favor para o pai faz, então não tem nenhum tipo de desavença ou de subjetividade. Não tem problema na subjetividade entre o pai, a mãe e o filho. Mais ou menos isso aí. O fundamento de 4 posições. O sujeito e o objeto são separados das essencialidades duais como objetos substanciais através da origem, divisão e união centralizado em origem, e a posição de união é o resultado de união entre o sujeito e o objeto. Quando a origem, o sujeito, o objeto e a união estabelecem as 3 finalidades objetivas respectivamente, isso cria o fundamento de 4 posições. O fundamento de 4 posições ele é a origem do número 4, é a origem do número 3, que é o resultado da realização das 3 finalidades objetivas, é a origem da lei de 3 estágios distintos. O fundamento de 4 posições é completado por 3 estágios de Deus, cônjuge, filhos, através da ação de origem, divisão e união. E também a origem do número 12. Cada uma das 4 posições toma 3 objetos, assim gerando o número 12. É a base fundamental do bem, que cumpriu a finalidade da criação. É a base fundamental de toda existência, que Deus pode dirigir e de toda a força para existir, e é a finalidade da criação eterna de Deus. O estado de existência do fundamento de 4 posições. O objeto move-se em torno do sujeito, formam uma unidade. E o sujeito move-se em torno de Deus, formando uma unidade. Então, o corpo unificado torna-se objeto substancial que assemelha-se às essencialidades duais de Deus. O objeto deve primeiramente unir-se ao sujeito, antes de pôr-se na posição de um objeto para com Deus. O sujeito e o objeto têm as essencialidades duais em si, que ocorreu quando Deus divide, através da ação de dar e receber entre ele mesmo, e multiplica as essencialidades duais entre sujeito e objeto. A ação de dar e receber desempenha um movimento circular dentro de cada um deles. O movimento circular com constante variação dos ângulos da órbita. Movimento esférico. Então, todos os seres que completaram o fundamento de 4 posições geram um movimento circular ou esférico tridimensional. Então, um exemplo, né, o sistema solar, o átomo e o homem. É isso aí. Só um momentinho. Estamos voltando. É isso aí, pessoal. O negócio tá ficando bom. Agora vamos para a seção 5. Corpos físicos. Fisiológicos. A multiplicação de corpos fisiológicos. Para que um corpo físico possa continuar a existir, ele deve multiplicar-se. Esta multiplicação ocorre através da origem, divisão e união produzida pela ação de dar e receber, como por exemplo as plantas
através do estâmago episteus, entrando na ação de dar e receber com a base recíproca, geram as sementes, a multiplicação. Os animais, através do macho e fêmea, geram os filhotes. Então, o universo é a multiplicação substancial de Deus invisível que ocorre através da ação de dar e receber entre seu caráter e forma essenciais, centralizando-se na finalidade da criação. A razão pela qual todo ser é constituído de essencialidades duais. Para poder existir eternamente, necessita do movimento circular. Para a revolução, precisa da ação de dar e receber entre sujeito e objeto. Então, as essencialidades duais do sujeito e objeto gera ação de dar e receber, que a ação de dar e receber gera a força e que gera a existência. Então, também a ação de dar e receber entre o sujeito e objeto, através do movimento circular da ação de dar e receber, gera a força eterna. Então, para existir eternamente, Deus tem essencialidades duais. Então, a criação como objeto eterno de Deus deve ter as essencialidades duais refletindo Deus, para que possam ser eternas. E esse foi o segundo capítulo do princípio, a segunda seção do princípio da criação. Muito obrigado.